Quem não achou ainda, eu vou dar mais 10 segundos, porque está aí, não tem como ter sumido. Amém? Marcos, capítulo 4, verso 35. Vamos ler a palavra do Senhor. Diz assim: naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E ele, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco. E outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. E Jesus estava na popa dormindo sobre travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhes disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém? Com sua cabeça, vamos orar pela palavra? Deus, nesta noite, estamos aqui como igreja reunidos diante da tua presença. Foi lida a sua palavra neste momento, meu Pai, eu te peço que o teu Espírito Santo puro e verdadeiro direcione e encaminhe ela aos nossos corações. Pai, que o pregador que aqui está, Senhor, diminua para que o Senhor cresça e que o Senhor seja o centro de toda a glória, de toda a honra neste local. Que a tua igreja receba a tua palavra, Senhor, e que ela corte em nossos corações, que possamos aprender mais de ti e sair daqui confiantes, sabendo que o Senhor peleja por nós, o Senhor está à nossa frente, o Senhor nos guia e o Senhor nos direciona. Pai, é assim que eu te oro neste momento. Prepara os corações e que a tua palavra seja ministrada na autenticidade daquilo que o Senhor planeja. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém? Poder sentar? A palavra de hoje, meu irmão, um contexto um pouco mais pastoral. E eu gosto muito dessa passagem porque a gente aprende alguns pontos muito importantes e relatado pelo discípulo, pelo São Marcos, certo? No versículo 35, para a gente poder entender um pouco o panorama dessa mensagem, eu quero trazer ela num contexto, como eu disse, um pouco mais pastoral, para que a gente possa entender que as nossas vidas também possuem altos e baixos, né? Às vezes andamos e caminhamos achando que a nossa vida é tão perfeita, está tudo tão bem, mas muitas das vezes, no andar da carruagem, né, no linguajar popular, muitas das vezes acontece contratempos. Acontece um momento difícil, um momento que não está sob o nosso controle, né? E a gente entende que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E Jesus cuida do nosso caminho, Deus cuida do nosso caminho, mas existe a tempestade da vida, né? E esse texto não é um dos melhores, mas é o melhor que a gente pode ter com relação à provação. E aqui nós estamos dentro de um panorama bem interessante, onde nós temos discípulos e temos Jesus no mesmo barco, né? E o que isso mostra para a gente? Que nós não somos diferentes dos discípulos, que nós também passamos por momentos de dificuldade. Nós passamos por momentos difíceis sobre as nossas vidas. Há situações que não conseguimos controlar. E no contexto geral dessa mensagem, nós vamos ter discípulos e Jesus andando no mesmo caminho, na mesma situação e no mesmo barco. E aí eu te pergunto, quando foi que Jesus andou separado de você no momento que você está passando? Desde que você realmente veio para a igreja, começou a congregar, Deus te salvou, Deus te libertou, Deus plantou o seu Espírito Santo dentro de você, qual foi a vez que ele te abandonou? Muitas das vezes, nós, como seres humanos, nós fazemos o quê? Quando estamos no pior momento da nossa vida, estamos passando por uma dificuldade, a gente tende a questionar tudo o que acontece. Tudo que acontece na nossa vida, nós questionamos. E muitas das vezes, nós não temos a capacidade de questionar nós mesmos. Nós questionamos a Deus muitas das vezes. Por que eu estou passando por esse problema?
Por que eu estou passando por X problema? Por que isso aconteceu na minha vida neste exato momento? Por quê? E às vezes nós questionamos a Deus, né? Mas vamos aprender com os discípulos como que nós devemos passar pelas tempestades da nossa vida, tá? No versículo 35, Jesus diz assim: naquele dia, já sendo tarde, Jesus disse aos seus discípulos: vamos passar para uma outra margem. Jesus estava desempenhando seu ministério. Marcos está relatando aqui que Jesus, após uma pregação com uma imensa multidão, Jesus estava cansado. E Jesus conhecia o local que ele estava, então Jesus precisava descansar um pouco. Qual é a ordem que ele dá aos discípulos? Vamos pegar esse barco e vamos pegar esse barco e vamos atravessar para o outro lado. E no contexto histórico disso, nós vamos entender que realmente Jesus iria fazer aquela travessia porque ele precisava descansar. Tanto é que no decorrer da palavra nós vamos ver que Jesus estava fazendo o quê? Dormindo. Jesus estava cansado, Jesus era homem. Além de Deus, ele também era homem. Então o ministério cansa, né? Muitas das vezes estamos cansados, precisamos declinar um pouco nossa cabeça, descansar, desligar um pouco para que a gente possa, né, recarregar as nossas energias e voltar para o ministério. Né? O ministério tão árduo de Jesus, e por que ele não poderia também descansar? E por que nós não podemos fazer isso na nossa vida? Há momentos que a gente não pode cair de cara em tudo, nós precisamos realmente tirar um tempo da nossa vida. Precisamos tirar um tempo para pensar, colocar nossa cabeça no lugar, reclinar sobre o travesseiro e realmente descansar. O ministério é cansativo. Quem falar para você que não é, está mentindo. Tá? Que não é tão fácil. E tem horas que nós precisamos nos afastar um pouquinho. Não da igreja, tá, gente? Mas tem aquele momento que a gente precisa reclinar a nossa cabeça, ter o nosso tempinho, descansar a nossa alma, descansar a nossa mente para que a gente possa voltar ao ministério. Então Jesus vai dar essa ordem aos discípulos, né? Que possamos atravessar para outra margem. E quando nós seguimos o texto, versículo 36, e eles, despedindo a multidão, existia um povo em volta de Jesus, porque Jesus estava ministrando a palavra, Jesus curava, então as pessoas corriam atrás de Jesus porque as pessoas queriam só o que Jesus poderia dar. Muitas das pessoas não queriam realmente a palavra de salvação de Jesus, porque Jesus fazia muitos milagres, e muitas das vezes hoje as igrejas estão cheias disso, pessoas só querendo milagre, mas não querendo realmente Jesus plenamente. E aquilo afagou Jesus, então ele precisava se afastar, né? Então, eles, despedindo a multidão, o levaram consigo, e como estava no barco, havia também outros barquinhos que os seguiam naquela região. Versículo 37. Levantou-se uma grande tempestade de vento e as ondas se arremessavam contra o barco. Veja bem, nesse contexto histórico, a gente vai entender que realmente, naquele mar, não era algo comum acontecer uma tempestade. Se você for ver a história, você for ver os relatos, historiadores vão dizer que, beleza, aquela região era uma região montanhosa, mas era atípico aquilo acontecer. Como a gente pode ver em alguns estudos, o Mar da Galileia era um mar tranquilo. Você olhava para o mar, era realmente um lago. Você não via ondas, você não via nenhum declive das ondas. Então, quem imaginava que naquele exato momento se levantaria alguma tempestade? Aí a gente vê um outro contexto de aplicação para as nossas vidas. Porque os discípulos, eles eram experientes em estar naquele mar. E eles foram pegos o quê? De surpresa. Veja que o controle das coisas não está sobre nós. Não está sobre as nossas mãos. Muitas das vezes nós queremos sair à frente de tudo achando que podemos resolver o problema e não podemos. Mesmo com aquela imensa experiência dos discípulos no barco, eles não conseguiram conter e nem esperavam que aquela tempestade ia acontecer. Trazendo para a aplicação das nossas vidas, quanto de nós estamos caminhando e muitas das vezes somos pegos por um momento tão difícil. Às vezes nós temos um controle, queremos controlar tudo, mas não está sob o nosso controle. E as ondas arremassam sobre o nosso barco, batem sobre nós, os problemas nos espetam e muitas das vezes a gente quer correr do problema. Mas é aí onde eu quero trazer uma aplicação para você nessa noite. Os discípulos não pularam do barco. No relato bíblico, nós vamos ver algum discípulo pulando do barco? Não. Nós vamos ver o discípulo dizendo um pouco, está aí agora, vamos sair fora, vamos deixar Jesus aí, vamos correr. Foi isso que os discípulos fizeram? Não. Os discípulos fizeram o quê? Tentaram manter a calma. Mas era uma situação que estava fora do seu controle. Às vezes tem situação da nossa vida que foge do nosso controle, que foge da nossa alçada.
que foge daquilo que nós pensamos estar com o controle nas mãos. E é onde nós devemos ter a humildade de reconhecer a nossa insignificância, reconhecer o nosso ponto fraco e buscar ajuda. Quanto de nós não buscamos ajuda quando estamos passando por um problema? É tão interessante que todo aquele contexto, quando nós vemos o versículo 36 e vemos o versículo 37, nós vamos ver que não existia só aquele barco com aqueles discípulos, existiam outros barcos ali ao redor. Mas os discípulos pediram ajuda? Não. Estavam atravessando a tempestade sozinhos. As ondas se arremessavam contra o barco. O que isso significa? Que muitas das vezes vem tempestade sobre as nossas vidas, pessoas nos acusam, recebemos acusações que nós não estamos esperando. E muitas das vezes isso vem das pessoas que a gente mais ama, das pessoas que a gente mais gosta, das vezes de dentro do nosso familiar vem as ondas arremessadas sobre as nossas vidas. E isso tira o nosso foco, isso tira a nossa estrutura, isso nos abala, isso mexe com o nosso emocional, mexe com a nossa mente, porque nós somos seres humanos, nós não somos um super crente, nós não somos super homens nem super mulheres. Nós sofremos, e muitas das vezes, quando nós precisamos de ajuda, as pessoas só tendem a apunhalar, só tendem muitas das vezes a dar uma flechada maior do que o nosso problema. E dentro do cenário que nós podemos explicar agora, nós trazemos dentro do cenário cristão, e muitas das vezes isso acontece entre cristãos. Quando, muitas das vezes, dentro da igreja, pessoas pecam, caem, porque todos nós somos sujeitos a isso, e muitas das vezes os crentes fazem o quê? Termina cavando uma cobra e jogando a pessoa mais dentro. A vida é assim. A vida é isso. Mas dentro do contexto cristão, nós temos que aprender de uma forma diferente. Nós não podemos jogar o nosso irmão dentro da cobra. Nós temos que buscar ajudar. Se ele não quiser ajuda, a gente não pode fazer muita coisa. Mas a vida é essa. As tempestades da vida vêm. As tempestades, muitas das vezes, elas são tão fortes que fogem do nosso controle. As situações adversas da vida, muitas das vezes, são tão fortes que fogem do nosso controle. Muitas das vezes, nós educamos nosso filho para uma coisa, ele dá para outra, foge do nosso controle. Muitas das vezes, a gente tem uma perspectiva, uma expectativa tão grande do nosso cônjuge, da nossa esposa, do nosso casal, do nosso esposo, que muitas das vezes acontece uma coisa que foge do nosso controle. Essas são as tempestades da vida. Muitas das vezes você planeja algo e algo dá errado. São as tempestades da vida. Aonde foi que Jesus disse que nós não passaríamos por isso? E aqui existe um parênteses que a gente precisa abrir, que muitas das vezes as pessoas elas querem passar pelo problema sozinhas. É aí aonde mora um dos principais problemas. Não compartilhar com o seu próximo o problema que você está passando, a tempestade que está sobre a sua vida. Porque quando a gente entende sobre o ministério, a gente olha para o contexto de igreja, nós achamos que só o pastor que pode aconselhar as pessoas. Só o pastor que está apto completamente para poder salvar a pessoa que está passando por uma tempestade na vida dela. E não é assim. Imagine se Jesus tivesse que aconselhar todas as pessoas que estivessem próximo dele. Imagine lá no contexto de Êxodo, quando o sogro de Moisés disse para ele, você precisa separar pessoas. Você precisa separar mais juízes para que possam julgar a causa do povo, porque você sozinho você não consegue julgar a causa de todo mundo. E Moisés era líder. Moisés era o cabeça daquele povo. Mas ele precisou de pessoas para auxiliar, porque ele sozinho não poderia. Só vinha para Moisés o que era mais grave. Algo que eles não poderiam julgar era direcionado a Moisés para que ele pudesse ali ver aquela situação e julgar. Mas ele tinha pessoas, então igreja é isso. O corpo de Cristo funciona dessa forma. Precisamos estar de mão dada com os nossos irmãos, olhando constantemente, compartilhando de momentos bons e momentos ruins. Isso é igreja. Isso é igreja, isso é corpo de Cristo. Muitas das vezes nós achamos que o corpo de Cristo só está direcionado à igreja. Cristo é a cabeça, a igreja os membros, então cada um faz uma atividade, depois que as portas se fecham, acabou a igreja. Não é assim. E o irmão que está com problema? E o irmão que está passando por uma depressão e muitas das vezes você nem sabe?
E o irmão que está passando por uma crise forte de ansiedade, problema grave na sua família, você muitas das vezes nem sabe. Depois, quando o problema estoura, que chega, ai meu Deus do céu, eu nem sabia. Quantas das vezes você perguntou que seu irmão estava bem? Quantas das vezes você perguntou que se a tempestade do seu irmão já estava controlada? O momento difícil que seu irmão estava passando estava sob controle. Se ele não estava precisando de uma oração junto, se ele não estava precisando de um momento de oração na casa dele. Quem tem que fazer isso? É só o pastor? Não, sou eu e você. Não é só o líder que tem que fazer isso, somos nós. Já pensou se a pessoa ela precisa de uma oração rápida ali naquele momento, ela está passando por uma situação perto de se matar, tivesse que ligar para mim e atravessar lá do outro lado? Como é que faz? Isso é igreja. Esse é o contexto. A igreja passa por tempestade. Não é só pessoas de fora que passam por tempestade. Nós aqui dentro passamos por tempestade. Nós temos momentos difíceis. Os apóstolos tiveram um momento difícil e Jesus estava no mesmo barco que ele. Então isso significa que Jesus estando na nossa vida não é ausência de problemas. Não é ausência de momentos difíceis, que é pregado muitas das vezes aí fora, que achamos que por uma vez salvo, não existe mais problema, não vamos passar por mais nada. É mentira. Te enganaram. Porque o Evangelho não fala sobre isso, o Evangelho fala sobre cruz. Os discípulos nos mostram aqui que as tempestades chegam, mesmo Jesus estando no barco, gente. Mesmo Jesus estando no mesmo ambiente, as tempestades se levantam, os problemas se levantam, e muitas das vezes incontroláveis. Incontroláveis. As ondas se arremessavam contra o barco de modo que já estava a encher-se de água. O versículo 38. E ele estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Esse ponto aqui, da parte A desse versículo 38, estava na polpa, dormindo sobre o travesseiro. Isso significa que Jesus realmente estava descansando. Jesus estava no mesmo barco que os discípulos, mas Jesus estava descansando. Por que Jesus estava descansando? E despertaram dizendo: Mestre, não te importa que pereçamos? Aqui existe uma ação. Aqui existe um momento de ação dos discípulos. Os discípulos tinham experiência. Os discípulos já pescavam naquele mesmo local. Então, eles poderiam ter alguma solução para aquele problema. Mas para quem os discípulos vai correr? Para o Mestre. Vai correr para Jesus. Porque Jesus poderia solucionar o problema desse. Porque o problema estava incontrolável. O problema não estava mais sob o controle deles. Mesmo eles tendo toda a experiência de mar, de pesca, de tudo, mas eles não estavam no controle do problema. Então eles vão despertar quem? O Mestre. E quanto de nós, muitas das vezes, queremos passar pelo problema, mas não temos a capacidade, a humildade de dobrar os nossos joelhos e orar a Deus para que Ele nos ajude a passar pela situação difícil. Às vezes estamos tão acumulados de tantos problemas, tão cheia, nossa cabeça tão cheia, a gente chega em casa, dorme, acorda no outro dia de manhã, levanta, não oramos, não lemos a palavra, não dobramos os nossos joelhos, não pedimos direção, não pedimos sabedoria, e como queremos passar pelo problema? Não é como uma receita de bolo, que você bota meia dúzia de ingredientes, bate, bota no forno e faz um bolo. Não é assim. Nós somos cristãos, nós dependemos do Mestre, nós dependemos de Jesus. Então nós temos que abrir o nosso coração e derramar o nosso problema aos pés do Senhor. Porque Ele pode solucionar nossas dores. Ele pode tirar e transformar o momento ruim que nós estamos passando em um momento bom. Ele pode transformar. Temos duas perspectivas desta mensagem. Nós vamos ver Jesus aparentemente não preocupado com nada. Ele só queria descansar. Então vamos dizer que o barco poderia ser grande, então Jesus passou por todo mundo e disse: ó, com o meu travesseiro aqui debaixo do braço, eu vou lá para pouco, vou descansar. Vocês resolvam aí, tá bom? Todo mundo ali, porque eu preciso seguir o meu trajeto do outro lado. Do outro lado ele tinha um endemoniado para curar. Jesus vai descansar. O que isso significa? Que mesmo as coisas estando tudo a reviravolta, mas Jesus está vendo, está contemplando todas as coisas. Jesus ele está no controle de todas as coisas.
Mesmo que pareça ser que o barco vá a pique, ou vá virar, ou vá naufragar, Jesus está no controle de todas as coisas. Aí os discípulos vão lá e correm, acordam o mestre. Mestre, não te importa que pereçamos? Isso aqui é uma ação. É uma função ativa que precisa ser feita. Incomodaram o mestre, foram lá acordar ele. Jesus, acorda, que o negócio saiu do controle. O barco está quase virando, ó, a tempestade está batendo, nós não temos controle disso. Talvez, se fossem outras pessoas, diria, se vira. E muitas das vezes é o que acontece na nossa vida. A gente conta um problema para a pessoa diz, não tem nada a ver com isso aí, se vira. Jesus fez isso? Não. Vamos ver o que Jesus fez? O versículo 39. E ele, despertando os apóstolos, acordaram ele, tiraram o sono de Jesus. Jesus estava descansando. E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, silencie, ou acalma-te, aquieta-te. O que Jesus faz mediante a situação adversa que estava passando? Espera aí que eu vou resolver. Deu a ordem e ponto final. Jesus não exclamou, mas depois, silencie, acalma-te, amudece. E o vento se aquietou e se fez grande bonança. Aqui é um ato que realmente só Deus pode operar. Jesus mostrando toda a sua soberania no tempo, no mar e nas ondas, no momento adverso, no ar e tudo. Jesus mostrando o seu lado Deus. Com apenas uma palavra, ele fez que tudo se acalmasse. Jesus agiu completamente diferente do que muitas pessoas agem em nossas vidas. Quando a gente conta um problema e realmente a pessoa diz, eu não tenho nada a ver com isso aí. Acho que o mínimo que a gente pode fazer, existem problemas realmente que é problema da pessoa, mas a gente como crente a gente tem que orar por ela. Pelo menos orar pela pessoa. Escutar o que a pessoa tem a falar. Muitas das vezes as pessoas só querem só um ouvido para desabafar alguma coisa. Os apóstolos, eles poderiam ter resolvido o problema, mas eles fizeram o quê? Correram para Jesus. Acordaram Jesus. Jesus prontamente se levanta, silencia o problema que estava acontecendo e mostra para ele que ele estava no controle de todas as coisas, que ele poderia resolver aquele problema. Mas houve uma ação dos discípulos. Os discípulos incomodaram o mestre. Os discípulos não ficaram calados, não ficaram parados, esperando o problema sucumbir, o problema desmoronar, o problema derramar sobre a sua vida e não existir mais solução. Quantos de nós, muitas das vezes, estamos assim? Passando por inúmeros problemas e não queremos compartilhar com ninguém. Não queremos abrir o nosso coração, não queremos contar o problema que nós estamos passando. Como que esse problema vai ter solução? Muitas das vezes hoje, a gente passa por momentos adversos na nossa vida que atingem o nosso emocional, né? As pessoas trabalham muito, né? Estamos em um momento delicado da nossa nação, onde tudo está extremamente caro, tudo fora do controle. Os homens estão tendo que trabalhar mais para suprir as necessidades da sua casa e muitas das vezes a nossa mente precisa de um descanso. Aí, às vezes, você está conversando numa roda de pessoas experientes, até mesmo dentro da igreja, e a pessoa às vezes diz assim, rapaz, procura um psicólogo. Já procurou um psicólogo? Ah, para que psicólogo? Gente, psicólogo é uma ferramenta de Deus, foi criada para isso. Foi criada para esse fim. Pode sim conversar com o psicólogo, por que não? Aonde que diz na Bíblia que não pode? Aonde que a Bíblia diz invalidar o contexto psicológico? Nós somos movidos por corpo, alma e espírito. Há momentos na nossa vida que a gente precisa recorrer realmente a um profissional. E como que você sabe que você precisa se você não abre o coração? Deus pode sarar todas as coisas, mas precisamos de acompanhamento. Precisamos de acompanhamento daqueles que realmente podem nos ajudar. Então, o que eu deixo de aplicação através desse versículo aqui, para nós como igreja, ouçam os seus irmãos. Estejam com seus ouvidos atentos a ouvir o problema dos seus irmãos, a compartilhar os momentos difíceis e momentos bons com os seus irmãos. Isso calcifica a igreja. Isso mostra uma igreja sadia, transformada, uma igreja unida, né? No cenário geral.
Porque nós sabemos, nós conhecemos os irmãos. Nós compartilhamos com os irmãos os nossos momentos bons e momentos ruins. Isso é igreja. Eu estava lendo um livro, tem um tempo já, justamente nesse contexto, que muitas das vezes igrejas passam por N problemas, e às vezes são igrejas de um pastor só. E a igreja muitas das vezes grande. E muitas das vezes o pastor, para não perder o púlpito ou algo do tipo, não começa a designar pessoas para alguns ministérios, né? E isso é um erro, porque a igreja não pode estar voltada só para o pastor. A igreja precisa estar voltada para os membros também. Então, quando a gente fala de corpo, a gente fala de braço, a gente fala de membros, a gente está falando sobre isso, de conhecer aqueles que congregam conosco. De realmente conhecer. Muitas das vezes eu sei, olha, eu particularmente, eu gosto muito de conversar após culto. Eu gosto muito de conversar após culto, porque é após culto que a gente conhece as pessoas. Não tenho como fazer isso aqui no meio da pregação, não posso fazer isso. Então, qual é o momento? Precisa se marcar um dia para que a gente possa se encontrar para se conhecer? Não. A comunhão é feita na própria igreja. Então, eu fico agoniado, porque muitas vezes eu tenho que terminar o culto aqui e tenho que sair correndo para pegar a balsa. Então, vamos orar para que a ponte seja construída o mais rápido possível, para eu consiga ficar mais tempo aqui. Para justamente conhecer as pessoas. Então, isso é igreja. Isso é compartilhar. Isso é você conhecer aqueles que... Isso é irmandade. Isso é congregar. Num cenário, num contexto geral. Congregar. Conhecer as pessoas. Conhecer os problemas uns dos outros. Porque quando você for orar no seu momento de oração, você sabe o que o irmão está passando. Eita, deixa eu orar pela irmã Cícera. Eita, deixa eu orar por fulano e tal. Deixa eu orar pelo irmão Ed que está passando X problema. Como é que eu vou orar pelas pessoas que eu não conheço? Né? Se você me disser que você não passa por nenhum problema, eu vou lhe chamar de mentiroso. Todos nós passamos. Todos nós temos o que compartilhar. Todos nós temos o que abrir no nosso coração. Né? Todos nós temos que ter um ombro para poder falar, para conversar, para que possa ambos juntos orar e solucionar o problema. Então o mestre, no versículo 39, é despertado e ele, com uma palavra, repreende o vento, repreende o mar e tudo se silencia. No versículo 40, e disse-lhes, por que vocês são tão tímidos? Por que Jesus fez essa pergunta? A timidez aqui realmente significa medroso. Por que vocês são tão medrosos? Por que vocês tiveram medo desse problema? Jesus, nesse momento, confronta os discípulos. Porque ele estava dizendo, olha, vocês não são pescadores, vocês já não têm experiência, já não atravessaram esse mar aqui 1000 vezes, por que vocês ficaram com medo da tempestade? Só que aqui existe um adendo maior ainda na perspectiva e na exegese bíblica. O que Jesus quer dizer com esse medo? Queria dizer para os discípulos que o quê? Vocês tinham experiência e outra coisa, eu estava no barco. Por que vocês ficaram com medo? Uma pergunta bem profunda, né? Por que vocês ficaram com medo? Vocês tinham experiência e eu estava no barco. Por que vocês ficaram com medo? Há lutas, meu irmão, que vem em nossas vidas que não é para nos derrotar. É para nos amadurecer, para criar casca sobre as nossas vidas. Por isso que nós não precisamos ter medo. E por que nós não precisamos ter medo? Não pela experiência, não por já ser cristão, porque Cristo está no mesmo barco que a gente. Cristo está no mesmo momento em que nós estamos passando a situação adversa sobre a nossa vida. Por isso que Jesus chama os discípulos de medrosos. Por que vocês estão com tanto medo? Esse problema eu tenho certeza que vocês já devem ter passado outras vezes, está com medo agora por quê? Né? Muitas vezes a gente quer desistir logo na primeira batalha que vem sobre as nossas vidas. No primeiro momento adverso da nossa vida, nós queremos desistir, largar do barco, acabar com tudo, jogar tudo para cima e sair correndo. Um crente explosivo nunca pode passar por problema nenhum. Nunca pode passar por um momento adverso. Nunca pode ouvir uma repreensão. Nunca pode ouvir nada, porque ele se explode, pum, sai. E não é assim que a palavra de Deus nos ensina. Nós devemos ter calma. Devemos que abrir o nosso coração, orar, clamar aos pés do Senhor para que Ele nos socorra daquele problema. Por que são tão tímidos? Como é que ainda não possuem fé? Jesus realmente dá uma tapa na cara dos discípulos.
Porque os discípulos já tinham visto Jesus fazer de tudo. Jesus estava curando pouco tempo antes de entrar no barco. Aí Jesus vai e diz: por que vocês são tão medrosos? Por que vocês ainda não possuem fé? Isso é uma tapa na cara da gente também. Porque nós vivemos tanto tempo depois, nós temos 66 livros de coisas sobrenaturais que o Senhor fez e ainda não temos fé. Ainda não temos a capacidade de crer que Deus pode nos livrar do problema. Eita, esse problema agora vai acabar comigo, não aguento mais. Aonde está a nossa fé? Aonde está depositada a nossa fé? Em nós mesmos? Se for em nós mesmos, realmente o problema vai acabar conosco. Nós não podemos depositar a solução em nós. Nós não podemos achar que nós somos super poderosos para resolver todos os nossos problemas sem que nós possamos orar. O crente ora em todos os aspectos, até quando o momento está bom. Até quando o momento está totalmente tranquilo, e tome cuidado com o momento tranquilo. O Mar da Galileia também era sempre tranquilo. Vai vir alguma bomba por aí. Vai vir algum momento difícil, algo vai se levantar, só esteja preparado. Não tenha medo. O momento difícil ele vem, as ondas vêm, mas Jesus tem o poder para acalmá-las. Jesus tem o poder para dar apenas uma palavra e tudo se acalmar. Ele não precisou dar duas palavras. Ele não precisou falar de novo. Ele falou uma única vez: acalma-te, silencia-te e aquieta-te. Tudo ficou na maior bonança, ficou como ele subiu no barquinho lá atrás, Jesus deixou o mar do mesmo jeito, os discípulos atravessando. Não tendes fé? Aí o versículo 41, e sentiram um grande temor. O que isso significa? Temor realmente é medo. Sentiram ali aquele pavor, meu Deus, o que é isso? Que pessoa é essa? Que ser é esse que está conosco? Que ser é esse? E diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Olha, a gente nunca vai conhecer Deus em todos os aspectos. A gente pode ler a Bíblia para cima e para baixo, mas Deus ele é inexplicável. Existem situações e contextos que a gente não vai entender Deus. Né? A gente não vai entender por que ele age daquela forma. Por que ele salva fulano? Por que ele deixou X situação acontecer? A gente não vai conseguir entender nunca. E isso era o que os apóstolos questionaram. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Mas olha só, os apóstolos automaticamente eles rotulam Jesus. Por que eles rotulam Jesus? Se ele já tinha visto Jesus curar os enfermos, o que era para Jesus acalmar um vento? O que era para Jesus acalmar uma tempestade? Se o ato natural da pessoa ali, paraplégico, algo do tipo, morto, e Jesus ia lá e curava, trazia de volta a vida, trazia de volta a visão, o que era um vento e um mar? E o que eu quero dizer com isso? Qual é o tamanho do seu problema para que Deus não possa dar um basta? Para que Deus não possa trazer uma solução? Qual é o tamanho do seu problema? Você está medindo o poderio de Deus com o tamanho do seu problema? Não faça isso. Porque o que Jesus fala? Homem de pequena fé. Por que vocês ainda não têm fé? Por que vocês ainda não praticavam? A fé, meus irmãos, não é você só ver o contexto sobrenatural. Realmente é você dobrar os seus joelhos, entregar nas mãos de Deus e descansar. E descansar porque Ele tem a solução do problema. Não está sob o nosso controle. Há situação que realmente não está sob o nosso controle. Há problema que a gente procura. E há problema que realmente se levanta sobre nós. E nós precisamos ter fé ativa, é isso mesmo, orar, dobrar o nosso joelho, entregar o nosso problema, confiar. Deus, em Ti eu confio, está aqui meu problema, quero descansar. Sabendo que o Senhor vai me livrar desse problema, sabendo que eu vou passar por esse momento de adversidade, sabendo que eu vou passar por esse momento difícil. Essa é a vida do crente. Enquanto nós vivermos nesta terra, nós vamos passar por momentos ruins, vamos passar por momentos difíceis, vamos ter momentos de bonança, vamos ter momentos tranquilos em nossas vidas. Há dias que a tempestade vai se levantar de manhã, mas de tarde ela se acalma. No outro dia tudo bem, a semana bem, na outra pode vir um contexto diferente, uma tempestade nova, e assim é a vida do crente. A vida do crente é desta forma, daqueles que creem, daqueles que são fiéis. Não é a ausência de problema.
Não estou falando que a sua vida tem que ser um altos e baixos de você com Deus. Estou falando que a sua vida, muitas das vezes, tem um contexto diferente, porque atravessamos momentos difíceis. Atravessamos momentos tortuosos, momentos que não está no nosso controle de vida. Mas a decisão nunca pode ser se afastar de Deus. Porque se a gente olhar o contexto desse texto, os discípulos poderiam ter abandonado, não poderiam? Não poderiam ter acenado para outros barcos. Eu estou passando um problema aqui, ajude aqui. Os barcos chegavam, eles pulavam no outro barco e deixavam Jesus lá. Os discípulos poderiam fazer isso? Poderiam. Eu tenho certeza que os discípulos sabiam nadar. Eles poderiam pular ali, sair nadando, fazer qualquer outro tipo de coisa, mas eles não fizeram. Eles foram chamar o mestre, porque eles sabiam que podiam confiar. Eles sabiam que tinha alguém dentro daquele barco que poderia solucionar o seu problema. E é assim na nossa vida. É assim em todos os aspectos da nossa vida. A gente tem um Deus que cuida e zela por nós. A gente tem um dono, a gente tem um pai. A gente tem alguém para chamar de pai. O pai é esse mesmo, é o que resolve o problema. É o que traz a solução. É o que nos acolhe. É o que nos acude quando o momento está difícil. Esse é Deus, esse é Jesus, esse é o nosso pai. Que não está com seus ouvidos totalmente tampados para não nos ouvir. É porque realmente nós não temos fé, nós não praticamos a nossa fé, nós não confiamos em Deus, nós não confiamos no Mestre, nós não confiamos em Jesus. Tanto que nós lemos, nós aprendemos, nós ouvimos, aplicamos e tudo mais, mas no momento em que as tempestades vêm sobre a nossa vida, o que a gente faz? A gente se cala. A gente se oprime, né? Vai para o nosso cantinho, a gente não ora, não fala com ninguém, tenta se esconder e tudo mais. Não é assim. É aí que a gente tem que enfrentar o problema. É aí que a gente tem que correr aos pés do Senhor e dizer: esse problema, Jesus, está sobre a nossa vida, na minha vida, mas eu confio em Ti. Me ajude, me dê força, me fortaleça. Não deixe que eu venha sucumbir diante desse problema. Não deixe que eu venha deixar de Te amar por conta desse problema que eu estou passando. Não, hoje eu vou sim para a igreja, independente do problema que eu estou passando, eu vou Te adorar. Eu vou Te louvar. Eu vou prestar culto ao Senhor. Vou ouvir a Tua palavra. Vou confiar no Senhor neste momento que eu estou passando, neste momento difícil. Porque a qualquer momento Jesus pode se levantar do barco e dar apenas uma palavra e acalmar todas as coisas. É assim que nós devemos andar. Confiantes. Nós não devemos andar como os ímpios andam, como as pessoas de má fé andam por aí, achando que o problema não tem solução. Ele tem solução. Ele tem solução. E muitas das vezes a gente que limita o poder de Deus. E a gente não pode limitar o poder de Deus. A gente não pode limitar as ações de Deus. Não podemos fazer isso. A gente nós devemos apenas confiar em Deus. Nós devemos apenas dobrar o nosso joelho diante do problema e realmente clamar ao Senhor. É assim que nós resolvemos o problema. Foi assim que os discípulos resolveram o problema. Existiu uma tempestade, existiu um momento adverso, algo que eles não esperavam acontecer naquele contexto. Para os discípulos, aquela travessia seria a travessia mais tranquila de todas as que eles já tinham feito. Por quê? Eles estavam com Jesus, Jesus estava no barco, então tudo certo para não acontecer absolutamente nada, mas aconteceu. Aconteceu algo inesperado. Aconteceu algo que saiu do seu controle. Saiu do controle dos discípulos. Mas Jesus estava no barco. Jesus estava na boca do barco realmente sobre o travesseiro e descansando. É assim que Jesus contempla a nossa vida. É assim que Jesus contempla o momento difícil que nós passamos. Ele contempla o momento que nós passamos e realmente olha, vou ver até onde ele vai. Vou ver até onde ele vai chegar. Eu vou ver qual vai ser todas as atitudes dele. Vou ficar daqui só de olho. Jesus vê tudo. Deus vê todas as coisas. Não corra. Não se afaste. Dobre seus joelhos. Clame a Ele. Abra o seu coração. Isso que mostra se você está bem, como que está a sua fé, né? Se você já está amadurecendo na fé, é quando a gente enfrenta o problema diante de Deus, orando, confiando,
muitas das vezes passando pela prova e confiantes em Deus, sendo fiel, com a prova tocando lá dentro do nosso barco, batendo as tempestades vindo, e a gente sendo fiel a Deus, confiando em Deus, andando com Ele, olhando sempre para o problema e olhando para Deus e dizendo: o problema está aqui, me ajude, preciso resolver, esteja comigo, atravessa esse rio comigo, atravessa essa tempestade comigo, te levanta, me ajude sobre esse problema. É assim que nós devemos fazer. Nós não podemos ser crentes covardes, se correr quando o momento difícil vem sobre a nossa vida. Isso é a tendência de qualquer homem fazer isso. O homem, eu digo o ser humano, não é o homem, né? Eu digo o ser humano. A tendência muitas das vezes é nós nos afastarmos. Mas não se afaste. Ser igreja justamente é isso, é corpo, é compartilhar o problema, orar, né? Eu vejo dentro de um contexto legal, eu até conversando com um pastor um dia desse, que a gente deveria orar mais uns pelos outros. E dentro de um cenário geral, é uma realidade vivida dentro das igrejas hoje, que a gente tende a orar só por nós. A gente tende a orar só pelos nossos problemas. A gente não ora pelo problema dos irmãos. A gente não tira, muitas das vezes, 10 minutos para orar pelo problema que os nossos irmãos estão passando. A gente dobra o nosso joelho e logo a gente ora por nós e a gente bate aquele ponto e caos. E os irmãos? E as orações que a gente tem que entregar pelos nossos irmãos? Aonde fica? Então a igreja é isso. Nesse contexto, nesse cenário, nesse texto, a gente aprende esses aspectos. Enfrentar os problemas, abrir o nosso coração, confiar em Deus. É isso aí, gente. Isso é andar em comunhão. Isso é andar em comunidade. Isso é abraçar o problema uns dos outros. Porque o barco é isso aqui. Ó. O barco é a nossa vida. O barco é o contexto que nós estamos inseridos. Então precisamos, muitas das vezes, de ajuda. Precisamos abrir o nosso coração. Precisamos realmente ter em quem confiar. Aí a pergunta é: será que o nosso irmão pode confiar em nós? Será que eu posso confiar na minha vida do meu irmão? Será que você é uma pessoa confiável? Será que eu sou uma pessoa confiável? Né? Então, isso aí você que tem que responder para você mesmo. Será que eu sou uma pessoa confiável naquele meu irmão? Abra o problema dele comigo, eu vou abraçar aquele problema, vou orar com ele, vou estar com ele para poder atravessar aquele mar com ele. Será que eu sou essa pessoa de confiança? Será que eu sou essa pessoa que ele pode confiar? Será que eu sou realmente um membro confiável para que o meu irmão possa compartilhar comigo a sua dor? Se você não é, precisa mudar. Porque você é responsável pelo livro do Testamento. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus.